Oi pessoal, nós somos o grupo PET Odontologia UEM e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os artigos científicos com enfoque nos artigos originais ou inéditos. Bom, segundo a ABNT, o artigo científico pode ser definido como a publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, um artigo científico é uma publicação que mostra, de forma sistematizada, os resultados de uma pesquisa. Então, os artigos científicos são aqueles decorrentes de uma pesquisa acadêmica em que o estudante analisou o tema, estudou os processos metodológicos inerentes à sua construção e redigiu um texto para ser publicado conforme os resultados encontrados do objeto do projeto de pesquisa. Sendo assim, eles podem ser divididos em artigos de revisão, que são aqueles que analisam e discutem trabalhos já publicados, ou artigos inéditos ou originais, que são aqueles que têm por objetivo apresentar temas ou abordagens originais. Os artigos de revisão podem ser divididos em sistemática, integrativa ou narrativa, e os artigos originais ou inéditos em relato de caso ou relato de experiência. Os artigos originais ou inéditos são caracterizados por relatar trabalhos originais. Esse tipo de artigo apresenta temas ou abordagens próprias, que contribuem para o conhecimento e subsequente desenvolvimento de uma área de pesquisa específica, como uma pesquisa em laboratório, uma avaliação através de questionários ou acompanhamento de pacientes, sendo que o método mais comum é a descrição de um caso, que demonstra uma nova teoria ou o debate sobre uma ideia inédita. Nós trouxemos 2 exemplos de artigos originais, que são os relatos de experiência e os relatos de caso. Começando pelo relato de caso, ele é um tipo de artigo original que divulga o conhecimento referente aos aspectos clínico-patológicos de um tema específico, com descrição detalhada de casos clínicos que contenham, por exemplo, as características sobre sinais, sintomas e outras informações sobre o indivíduo estudado, relatando todos os procedimentos utilizados. Esse tipo de artigo ainda contribui para o desenvolvimento científico, pois ele auxilia na descoberta de novas doenças, novos tratamentos, efeitos colaterais, técnicas inovadoras, além de ser uma importante fonte de informação que pode fornecer subsídios fundamentais para o melhor tratamento dos pacientes. O relato de caso tem como objetivo preencher as lacunas da literatura científica abordada, ou seja, trazer informações que faltam em estudos já realizados. Mas como escrever um relato de caso? Bom, antes de mais nada, saiba que a estrutura do relato de caso é um pouco diferente da estrutura dos artigos anteriormente citados. Aqui é necessário realizar a descrição, ou seja, o relato do caso estudado. Então, vamos lá. O seu relato de caso deve conter título, autores, afiliação, que é a instituição a qual o autor está vinculado, autor correspondente, que deve assumir a responsabilidade global para o manuscrito e para a correspondência direta com a revista, e o resumo do seu relato de caso. Em seguida, vem a introdução. Aqui você deve apresentar um resumo do caso a ser abordado. Nesse momento, você deve buscar na literatura artigos que corroborem com a sua pesquisa, ou seja, aqueles que confirmem a importância do assunto para a comunidade médica científica. Conforme apresentado anteriormente, os artigos científicos costumam apresentar a parte do desenvolvimento. Aqui, no relato de caso, o desenvolvimento é composto pelo relato e discussão do caso. O relato do caso, propriamente dito, deve ser feito de forma detalhada, apresentando as informações em ordem cronológica. Na discussão, você deve apresentar as referências bibliográficas que devem ser comparadas aos resultados obtidos por intermédio da experiência realizada. Desse modo, pode-se então discutir hipóteses sobre o caso do paciente estudado. Além disso, é possível perceber pontos na pesquisa que merecem um maior aprofundamento no futuro. E por fim, vem a conclusão, que deve resumir o relato de caso, reiterando sua importância e relevância para a área de pesquisa.
Ao final, lembre-se de apresentar os agradecimentos e as referências utilizadas. Agora nós vamos falar sobre o relato de experiência. Ele é uma produção textual que descreve precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante com a discussão, a troca e a proposição de ideias para a melhoria na sua área de atuação. Ele traz metodologias ou motivações para as ações tomadas na situação e as considerações ou impressões que a vivência trouxe àquele que viveu. O relato é feito de modo contextualizado, com objetividade e aporte teórico, ou seja, é mais que uma simples descrição de uma situação. Mas qual a finalidade do relato de experiência? Bom, ele vai contribuir de forma relevante para a área de atuação abordada no trabalho, de forma que auxilie outros estudos, vivências e pesquisadores sobre determinado assunto. A estrutura do relato de experiência é um pouco diferente do relato de caso. Aqui você deve explorar alguns pontos a mais. Não existe uma estrutura a ser seguida fielmente. Nós selecionamos os tópicos que normalmente são os mais utilizados. São eles: o título, autores, afiliação, autor correspondente, resumo, introdução, objetivos, metodologias, descrição do contexto e procedimentos, resultados observados, considerações finais, agradecimentos e referências utilizadas. Na introdução, você deve descrever os pontos que serão abordados, os objetivos desejados com a vivência e o marco teórico de referência para a experiência. Ou seja, você deve contextualizar o relato apresentando todas as experiências vivenciadas, em uma ordem cronológica. Nas metodologias, você deve citar os métodos aplicados para a realização do relato, assim como a descrição do contexto e dos procedimentos. Na parte da descrição do contexto e procedimentos, você deve apresentar o contexto no qual foi realizada a experiência e quais procedimentos foram utilizados. Já nos resultados, você deve informar os resultados obtidos e as considerações observadas a partir dos mesmos. Lembre-se, em um relato de experiência retratado em um trabalho acadêmico, é essencial a presença de contextualização, objetividade e aporte teórico. Então é isso, pessoal. Esperamos ter conseguido ajudá-los e se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até breve!